Olá, viajante, espero que esteja tudo bem com você. Vamos começar mais um vídeo da série Roteiros que Deram Certo. Para quem não conhece, se trata de um conjunto de vídeos em que a gente explora um roteiro que deu certo, né? Que, sob o nosso ponto de vista, ele foi adequado, enfim, não tivemos perrengue, não tivemos problema, curtimos a viagem. E então a gente teve essa ideia de compartilhar com vocês um pouco a experiência desse roteiro, né? É menos para falar um pouco das atrações que vocês podem, enfim, descobrir em outros blogs, e até no nosso blog nós temos no nosso blog roteiros mais detalhados, digamos assim, das cidades, dos destinos que a gente visitou. A ideia aqui é um pouco te dar alguns elementos para você montar o seu próprio roteiro, né? Os bastidores, digamos assim, de modelagem de um roteiro de viagem, né? E nesse vídeo a gente vai falar um pouco da nossa experiência com o Chile, um país relativamente perto do Brasil, né? Não faz fronteira com o Brasil, mas em algumas horas a gente está lá e é um destino super interessante. Vamos falar um pouquinho já já. Vamos lá. Bom, a primeira coisa, né, é o que visitar, né? O Chile é um país todo mundo conhece, né? A sua curiosa forma, né? É quase uma forma de bengala, né? Ele é assim comprido, né? Isso tem uma série de implicações para se pensar o roteiro, né? A capital, Santiago, fica mais ou menos no centro do país, no centro dessa bengala, se vocês quiserem chamar assim. E você tem ao sul uma série de cidades e atrações muito interessantes, né, na chamada Patagônia chilena, né? Isso, na nossa perspectiva, compõe um roteiro, né, específico, né? Você tem ao norte o deserto de Atacama, outro destino muito procurado por brasileiros, né? Nesse momento, inclusive, a gente está montando o nosso roteiro específico para o deserto de Atacama. Então isso vai ser motivo, né, tema de outras matérias que virão. Nós vamos falar do nosso roteiro que realizamos há alguns anos, né, explorando um pouco o centro do país, né? É preciso que se diga que é um roteiro bastante modesto, né? Eu acho que ele é interessante para quem está com pouco tempo e não conhece o país e também não quer gastar muito dinheiro, né? Eu acho que ele é bem adequado nesse sentido, que foi exatamente o nosso caso, né? E o que a gente, na verdade, visitou, né? Nós aproveitamos uma oportunidade de passagens com milhas, né? E viajamos na primavera para Santiago, né? Isso trouxe algumas vantagens, né? A gente não pegou temperaturas muito quentes, né? Mas também não pegou nada frio, né? Não encaramos o frio no país, né? Que o país é conhecido pelas temperaturas mais baixas durante o inverno. Curtimos a capital, né? Então o primeiro destino desse roteiro é a capital, Santiago, né? Uma cidade bacaníssima, que merece aí, eu acho que para quem não conhece a cidade, pelo menos 4 ou 5 dias, né? Há muito o que fazer, tem museus e atrações bem interessantes para quem se interessa por museu. Enfim, vale a pena explorar a cidade. É uma cidade que se faz isso sem muito esforço, né? Ela tem uma rede de transporte, um metrô que é razoável, ele cobre boa parte das atrações da cidade. Como eu disse, quem quiser conhecer um pouquinho melhor sobre a nossa experiência explorando essa cidade, acesse o nosso blog Destinos Santiago do Chile. Tem um roteiro ali, uma sugestão para você, né? Você conhecer um pouco mais a cidade, né? De Santiago do Chile, nós exploramos mais 3 destinos, né? Que, como eu disse, são destinos próximos, né? Gastamos pouco, né? E também nós tínhamos pouco tempo na cidade, né? No país, melhor dizendo, de maneira que deu tudo certinho, né? O primeiro destino nós fizemos de ônibus, né? Isso é muito tranquilo. Se vocês acessarem o nosso blog também, vocês vão ter informações sobre a compra da passagem de ônibus e tudo mais, né? Em menos de 5 horas nós já estávamos já no litoral do Pacífico, onde nós chegamos na cidade de Valparaíso, né? A cidade de Valparaíso é um destino também muito conhecido no país, sobretudo com aquelas imagens, né, das cidades na colina, né, das casinhas, melhor dizendo, coloridas, né, na colina, né, que tanto marcam, digamos assim, compõem os cartões postais da cidade, né? Nós
Fizemos isso num esquema de bate-volta, né? Saímos cedo de Santiago e, digamos assim, meados da manhã, nós chegamos à cidade de Valparaíso, andamos um pouco, curtimos um pouco a cidade e dali nós fomos para Vinha del Mar, né? Vinha del Mar, para quem não conhece, ela é colada à cidade de Valparaíso, né? Você não consegue nem sequer perceber quando é que começa uma e acaba a outra. A conexão entre essas duas cidades ela pode ser feita tanto por trem, né? Tem um trem e tem um ônibus comum, né? Um ônibus urbano, né? O ônibus é um pouco mais barato, nós fizemos de ônibus e em 30, 40 minutos nós estávamos já em Vinha del Mar, né? Gostamos muito de Vinha del Mar, é uma cidade que me pareceu mais interessante que Valparaíso. No entanto, como eu disse, nós fizemos isso sob uma certa correria, né? No final da noite, nós voltamos para a capital Santiago. A recomendação que eu não posso deixar de fazer é para você, viajante, gastar aí pelo menos uma noite nessa região, né? Então, eu acho que pernoitar em Vinha del Mar me parece ser uma excelente ideia. A cidade tem fama, né? Tem boa fama, né? De respeito à vida noturna, dos seus bares e atrações. Eu acho que eu fiquei com muita vontade de ficar, mas o nosso roteiro, como eu disse, estava muito engessado, né? De maneira que a gente teve que picar mula, né? Mas foi, assim, é uma possibilidade, como eu disse, para quem tem pouco tempo, né? Nós voltamos para a capital, curtimos mais um pouquinho a capital e no outro dia nós fizemos San José del Maipo, né? É uma cidade, a região dos Andes, né? Também uma atração muito conhecida. San José é a cidade talvez mais conhecida dessa região, né? Na verdade é uma cidadezinha muito pequenininha, né? E a região ela se caracteriza tem uma boa fama, digamos assim, pelos esportes de ação, né? Rafting e uma série de outros, escalada e por aí vai, né? Nós também fizemos isso num esquema de bate-volta, isso significa que a gente certamente subaproveitou as atrações locais, né? Nós também, né, lembrando, né, nós estávamos num esquema de low cost, digamos assim, né, de baixo custo, e nós fizemos esse caminho por um ônibus urbano, né? Me parece, né, pelo que a gente vê na internet, que poucos viajantes sabem que é possível você ir a São José del Maipo por um ônibus urbano, né, que vai gastar uma mixaria, né? E você vai estar nessa região, né? No nosso blog também a gente identifica o ônibus direitinho, o lugar onde você pega, etc, etc. Quem tiver interesse, basta dar uma olhada, né? É evidente que essa opção tem, como tudo na vida, tem vantagens e tem desvantagens, né? A vantagem, como eu disse, é o preço. A gente gastou uma mixaria e, enfim, foi lá e curtimos um pouquinho, digamos assim, da região. Andamos um pouco por São José e outras cidades no entorno, sempre com ônibus urbano, como eu disse. Mas a desvantagem é que a viagem ela é um pouco mais longa, é um ônibus, né, vai parando no caminho, né, aquela coisa toda, né, como eu disse, um ônibus urbano, né, não é um ônibus que vai direto para aquela região, né, ele faz o transporte de passageiros, né, durante esse percurso e a gente fica um pouco engessado, assim, a gente fica ali preocupado, né, quando voltar, o horário do ônibus e tudo mais, não é um ônibus assim que tem exatamente uma fartura, né. Você pode fazer esse mesmo percurso contratando agências, né? Tem muitas agências na cidade que, entre outros destinos, né, também faz esse que é San José del Maipo e região. E aí você fica um pouco, você vai ter a vantagem de ter que lidar com digamos assim, uma infraestrutura, né, de acolhimento muito melhor, muito superior que você ir lá sozinho, né? Digamos assim, na companhia de uma agência você vai visitar, né? Você vai visitar, digamos assim, as atrações mais interessantes. Certamente deve ser uma forma mais interessante de você ganhar tempo, né? Então é isso. Eu acho que do ponto de vista do roteiro, então a gente está falando dessa composição, né? Visitar duas cidades no Pacífico e também, né, estando no Chile, conhecer um pouquinho dos Andes, né? As paisagens, tanto do Pacífico quanto dos Andes, são incríveis.
acho que eu já dei uma série de elementos para falar do translados, né? Nós fizemos o translado sempre de ônibus, né? É claro que para as cidades do Pacífico a gente fez uso de um ônibus, digamos, mais turístico, né? De um ônibus de viagem, digamos assim. A companhia que nós viajamos se chama Turbus, T-U-R, Bus, está aparecendo aí embaixo. É a companhia né, de ônibus que nos levou a Vinha Del Mar e Valparaíso, né? Gastamos pouco, como eu já disse também, o translado entre Valparaíso e Vinha Del Mar também foi baratíssimo, sempre ônibus urbano, assim como também foi ônibus urbano a nossa subida aos Andes, né? Então nós fizemos essa opção, né? É preciso registrar, enfatizar que a gente estava interessado em gastar pouco dinheiro, né? E assim foi, gastamos pouco, não foi uma viagem nada cara, né? Foi muito em conta, né? E é isso, né? Translado você tem opções, como eu já disse, de contratar agências, né? E quem sabe para esses percursos para o Pacífico e outras cidades do entorno, quem sabe até alugar um carro, se você tiver ânimo para isso, né? Não foi a opção que a gente Estadia, né? Estadia é um componente muito importante de qualquer viagem, né? Para que ela dê certo, você precisa estar num lugar confortável, bem instalado, né? Não ter apurreação e passar perrengue, né? Nosso critério de estadia ele é relativamente simples, né? A gente não tem nenhum interesse por luxo, por hotelaria, né? Não viajamos para ficar curtindo o hotel, mas a cidade, né? De maneira que nós fizemos uma opção, né, de ficar numa parte hotel, né? Nós ficamos em Santiago, né? Vocês já notaram que os demais destinos nós fizemos no esquema bate e volta, né? Então a gente não teve que contratar estadia nesses outros destinos, mas Santiago sim. Santiago a gente ficou cerca de 6 noites numa parte hotel. Quem quiser conhecer um pouco melhor essa experiência, acessa o canal, nosso canal no YouTube, e há um espaço só sobre podia falar para te ajudar a pensar teu roteiro, né? Eu acho que algumas coisas você precisa refletir, né? A primeira delas é que o país, né, tem passado, nesse momento que eu estou conversando com você, por algumas dificuldades políticas, né? Parece até que nesse momento a coisa está um pouco mais tranquila, né? Mas nos últimos meses, né, tem passado por turbulências políticas muito importantes, né? Sobretudo na capital do país, né, em Santiago, né? Fora isso, assim, todo viajante reconhece que o país é um país tranquilo, né? Ele tem boa infraestrutura para viagem, ele tem boas estradas, né? Ele não tem indicadores assim alarmantes de violência, né, contra turista, né? É a verdade que tem uma certa fama de furtos, né? Isso, você for à internet, você vai encontrar relatos assim relativamente corriqueiros de outros viajantes que foram, digamos assim, vítimas de furto, né? Sobretudo no metrô, né, mais lotado, no transporte urbano, né? Parece que tem uma rapaziada assim muito habilidosa ali com as mãos que vai te levar dinheiro, carteira e até passaporte, né? O que é um imenso problema. Então a dica é você colocar seu dinheiro, seu passaporte, sua identificação, seus documentos, né, num lugar que não seja acessível, né? Não é para ficar andando num bolso, enfim, num lugar de fácil acesso. Você tem que colocar aí num lugar mais escondido, né? Mais próximo do corpo, dentro da calça, enfim, aí você vê o seu jeito, né? Um outro ponto que eu acho que merece alguma reflexão como eu já comentei, é um país que tem clima, digamos, tem estações do ano, melhor dizendo, muito bem demarcadas, né?
o verão é muito quente, né? Sobretudo mais no centro do país e o norte do país, né? E o inverno, ele é muito, costuma ser rigoroso, né? Então você tem que estar atento a isso, né? Se você não gosta de frio, né? Não vá no inverno, né? Lembrando que o inverno do Chile, né? Ele está no hemisfério sul, como o Brasil, né? Então vai se dar aí no meio do ano, né? Já no final do ano é a estação mais quente, né? Se você puder fugir, como foi o nosso caso, né? E visitar o Chile, né? Durante as estações intermediárias, né? Ou seja, primavera ou outono, você está fazendo bom negócio na nossa experiência, né? Duplamente, você vai estar lidando com temperaturas menos extremas, né? Ou quente ou fria, né? E você também vai estar visitando o país num momento em que não é alta estação, né? Então o inverno é alta estação no país, né? É bom lembrar isso, né? É uma procura muito grande de turistas, né? Especialmente brasileiros, né? E isso vai impactar, não tem dúvida, na sua estadia e as demais atrações, né? Então você ir fora desse período, né, de maior visita, você vai também se deparar com melhores preços, né? Especialmente de estadia, né? Então é isso, tenha isso em mente, né? A nossa experiência, portanto, para fechar, dá conta de uma visita muito modesta, né? Ela foi uma visita, digamos assim, de oportunidade, né? Nos deparamos com uma oferta de passagem com milhas razoáveis, bem em conta pelos miles, e nós aproveitamos isso e organizamos a viagem rapidinho e tentamos nesse período de tempo, né, menos de uma semana, conhecer alguns pontos, né, do país, né. Eu acho que é um país, como eu disse, é um país comprido, né, não faz sentido em pouco tempo você querer explorar o país, não faz sentido e não é possível, né. Então eu acho que até para aproveitar melhor a sua estada, você compor, digamos assim, regiões, né, que mereçam a sua atenção, eu acho que é uma maneira mais inteligente de aproveitar tempo, né? Sem muito deslocamento, sem muito cansaço, né? Porque viagem não pode virar uma corrida, né? Viagem é uma coisa para se curtir, né? Então é isso, espero que tenha ajudado, enfim, tenha alguns elementos nesse vídeo que te ajudem a pensar um pouco essa viagem. No nosso blog tem, de maneira mais detalhada, informações sobre cada um desses destinos, inclusive traslados, né, que nós fizemos. E é isso, qualquer dúvida deixa aí mensagem, é um prazer conversar sobre viagem, é uma coisa que a gente gosta demais, tá bom? É isso, boa viagem.